Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Topetão aqui, grandão, tem que cortar meu cabelo. Meus amados irmãos, estamos aqui mais um vídeo com acontecimentos, né? Que estão para acontecer, que já estão acontecendo. E, como sempre, irmão, buscando equilíbrio, tá? Desfazendo algumas fake news, inclusive dentro de igreja, tá? Porque essas são produzidas por religiosidade, que é uma coisa terrível. Eu bato na religiosidade, meus amados irmãos, porque as pessoas que mataram Jesus e matam até hoje, porque Cristo é vivo, entendeu? Assim como a palavra de Deus diz que quando a gente se envolve no pecado de novo, né, que a gente se envolve em velhas práticas, a gente está praticamente crucificando Jesus de novo. A mesma coisa, os religiosos que ficaram o dia todo na sinagoga, que liam Bíblia, mas que eles tinham inveja, eles eram completamente assim, preconceituosos com outras pessoas, tá? Eles criticavam Jesus porque Jesus ele andava com prostitutas, pregando para prostitutas, ele levou um publicano na casa dele, entendeu? Essa religiosidade, ela matou Jesus. E mata Jesus por ele ser vivo. Então, assim como a gente crucifica com as nossas atitudes erradas Jesus, os religiosos matam Jesus. Claro, metaforicamente, porque Jesus não pode ser morto, é impossível ser morto, ele ressuscitou. Mas eu descobri por que é. Eu já desconfiava, eu descobri por que é. Porque são mesmo os pastores que pregam a censura na rede, que fala para você abandonar o celular. E é incrível que muitos pastores, eles pregam isso e através do celular transmite. E eu já expliquei que o sistema é o fundamental vocês aprenderem isso, sair dessa criancice de uma vez por todas em nome de Jesus, irmão. O sistema, o que move o mundo desde os primórdios é dinheiro. Rede social dá dinheiro. Então se você é um pastor e quer pregar contra isso, prega o equilíbrio. O que eu prego com meus vídeos, irmão? Você vir para Jesus pela lógica, pela simplicidade e pela alegria. Eu tô falando para vocês que eu já fui uma pessoa que namorou com a religiosidade e eu não via resultado nenhum. E hoje Deus me abençoa, tá? A casa que eu mostrei para vocês num vídeo anterior me parece bem real para mim. Tá? Ou seja, não é uma fantasia, não é uma coisa inalcançável. E o script, como Jesus vai desenvolvendo, como ele desenvolveu aquilo ali para chegar naquele estágio, que eu vou contar mais lá na frente. Mas são sobrenaturais diários que eu quero que vocês vivam. Então praticamente são pessoas que estão dentro de uma bolha. E essa bolha ela causa medo. Além de ela causar medo, ela não dá o caminho correto para você experimentar as bênçãos nos dias de hoje. Eu vou ler todo o capítulo de Daniel 12 e vou tentar explicar ponto a ponto. O livro de Daniel é bastante conhecido e bastante especulado também, mas a premissa é sempre na simplicidade, nas revelações, irmãos. Esses mesmo pastores, ele fala, critica a militância política, inclusive de membros da igreja, por exemplo, a favor de Bolsonaro. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos regidos na terra por um regime político e que não é da batuta do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, para quem não entendeu, você tem que exercer o seu direito, não só de Romanos 13, de orar pela autoridade, como você tem o direito de escolher o menos pior para a sua vida. Se você ficar alienado, você vai ficar igual esses eremitas que eu falei num dos vídeos anteriores. O eremita, o ermitão, o santarrão, somente os indianos, né, que ia lá para aquelas montanhas do Nepal, eles eram considerados, que faziam yoga, os yogis, né, eles eram considerados nos anos 80 o ápice da vida espiritual, do desprendimento material. Eles viviam com a natureza, eles não faziam mais nada. Primeiro que eles não trabalhavam, é antibíblico. E segundo, eles ficavam lá querendo alcançar o Brahma, o Nirvana dele lá, sei lá o que é, em cima de uma montanha isolada por vários anos. E a palavra de Deus diz que você tem que pregar o evangelho para outras pessoas. Então, isso que eu falo, o que um ermitão contribui para o reino de Deus, se ele fica cuidando do próprio corpo dele, isolado do mundo?
se a gente vive em sociedade, meus amados irmãos. Então deixa eu explicar antes o negócio do Drex, que inclusive está no título desse vídeo. É a moeda digital, é a nova coisa do sistema para fazer a igreja botar medo nas pessoas. Deixa eu explicar o que é Drex pela pesquisa que eu fiz. Tá? Inclusive na revista Valor Econômico, vai lá, taca no Google assim, ó, o que é o Drex, está lá explicando passo a passo. Meus amados irmãos, o Drex é uma nova espécie de Pix. Segundo pesquisa, menos de 3% agora das operações financeiras no mercado do varejo e no atacado são feitas com dinheiro em espécie. Então que o dinheiro em espécie ia acabar, isso todo mundo já sabe, mas por que o pânico? O negócio do Drex é mais uma fake news, tá? Porque só quem acompanha política também, que não tem pecado nenhum nisso, pelo contrário, como eu te falei, ele te atinge diretamente no teu bolso. Daqui a pouco eu vou no mercado e eu vou ver o que é omissão e o que é gente votando em bandido e incompetente, que só sabe arrecadar sem coisa, vai fazer no meu bolso agora, vai fazer na minha conta. Se não fosse o Senhor para me ajudar, eu não teria casa, não teria mais nada, irmão. Nem carro, nem nada. Tu tá me entendendo? Mas por quê? Porque vive isolado ou acreditam na imprensa? Porque enquanto tem pastor que fala para você ficar isolado, sem bênçãos nenhuma na sua vida, outras pessoas estão votando em corrupto que atinge a eles e a nós. Então vamos ter sabedoria, meus amados irmãos. O negócio do Drex, ele foi criado para transações locais, para facilitar, principalmente baratear, para não ter mais a emissão de papel moeda. Ou seja, em outras palavras, basta você ter uma internet, que hoje todo mundo tem. 190 milhões de celulares foram comercializados no Brasil. Ou seja, a maioria absoluta das pessoas tem um celular com internet, com um plano de internet, seja pós ou seja pré. Então todos eles têm acesso à internet. E eu já te falei que isso aí é perigoso, por quê? Mas eu não me preocupo com isso, porque Deus sempre vai ter uma solução. Como eu te falei, se ele fizer uma máquina funcionar além dos limites dela, para cumprir o propósito dele, ele vai fazer. Eles estão apostando tudo na eletricidade e na internet, que precisa da eletricidade. Eles estão montando tudo em cima desse sistema. E isso vai dar ruim para quem precisa disso. Para quem não tem o plano A. Porque eu falo, qual é o teu plano B? Se isso acontecer. Para mim é o plano A. Qual é o plano A? Servir a Cristo integralmente, ter fé completa. E a fé produz alegria. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, tá? Elas acrescentam bênção, elas dão bênção e não acrescentam dor. Então o medo é uma dor. Tu tá me entendendo? O medo é uma dor. Eu não vou mais citar mais Êxodo aqui, o povo de Gozen, já está mais do que explicado isso. Mas esse negócio do Drex, querer saber para onde você vai, o que tu vai comprar, para onde você vai viajar, isso foi um projeto de lei da esquerda, que a maioria do Congresso, nem o Centrão, no caso do Brasil, falou, e nos Estados Unidos também, não vai passar. Nenhuma tentativa de controle da esquerda, nenhum projeto majoritário de esquerda, isso eu estou falando financeiro, eu estou falando de perseguição, de censura, de imposição, de ideologia de gênero. Irmão, a pessoa está preocupada com o negócio de ideologia de gênero. As pessoas ficaram escandalizadas. Aquela professora travesti lá mostrando as partes íntimas lá para os alunos, as criancinhas lá na escola. Irmão, em nome de Jesus, vamos pensar com estatística, vamos ser práticos para poder Deus abençoar a gente. Esse pessoal transgênero, o homossexual é uma fatia maior, mas esse pessoal transgênero, cisgênero, essas coisas, é menos de 1,5% da população, irmão. A pessoa gosta muito de nacionalizar um problema, de botar um problema lá em cima. Nacionalizar a eleição de São Paulo, o Boulos não pode entrar. O Boulos teve 1.900.000 votos, mesmo do Pablo Massalca. O Nunes teve 2 milhões e pouco. A gente está falando de um país de 212 milhões de pessoas. E que agora mais de 110 milhões. E olha que o segundo turno vai mudar. Eu falei 90, era 110 milhões de pessoas vão ser governadas por pessoas de esquerda, de direita, quer dizer. E até de extrema direita. Eles não vão deixar a pauta da família. Eu já te falei que o Nicolas Ferreira, que é um cristão,
de direita, já assumiu a CCJ da educação, está desfazendo todas essas presepadas de banheiro, banheiro para todo mundo, essas coisas. Mas isso aí causa um medo, um burburinho nos fanáticos cristãos. E pastores usam isso para fazer escravizar religiosamente o povo. Busca mais. Gente, a gente está buscando, eu estou falando, vamos orar sem cessar. Não precisa oprimir, quebra prega o equilíbrio. Então esse negócio do Drex não vai passar. Irmãos, em nome de Jesus, eu vou ler Daniel aqui agora. O anticristo, ele vai vir como extrema-direita, ele vai vir como uma coisa boa. Por que vocês estão com medo de medidas ditatoriais? Como é que uma medida ditatorial, irmão, vai enganar um escolhido? O anticristo já sabe, eu já expliquei por Apocalipse 17. Esse governo de esquerda ruim, esse que quer botar essas ordens aí, e se demole, se ficar um bando de alienado religioso, eu não vou me meter nisso, não é Bolsonaro, não é Alexandre de Moraes, não sei o quê, vai nessa. Se ficar, eles colocam. Só que isso, irmão, essas medidas ditatoriais, é o que o anticristo vai botar depois dos 3 anos e meio. Isso é o que a Bíblia me mostra. Depois dos 3 anos e meio, depois que ele vai enganar bilhões de pessoas. E hoje em dia, bilhões de pessoas estão repudiando o sistema. A própria Rede Globo e outros canais do establishment, do sistema, já estão mudando a chave. Já estão admitindo a vitória do Donald Trump, já estão admitindo a provável vitória do Bolsonaro. O que acontece lá, acontece 2 anos depois aqui. Mas como é que a gente sabe disso? Por canais alternativos, meus amados irmãos. Então tá me entendendo? Então por que eu vou temer uma coisa que só vai acontecer quando a gente tiver com a chuva seródia? É isso que eu tô falando para vocês. Isso aí, a esquerda quer fazer isso, a esquerda quer censurar, a esquerda quer botar o ferrolho. Essa 1 hora de Apocalipse 17... a partir do versículo 11, essa 1 hora que Deus e o diabo deram para eles governar, para quebrar tudo, para o anticristo poder vir como salvador, como enganador, como de direita. Então os 3 anos e meio dele tem que ser bom. Essas práticas de querer controlar os seus gastos, seus ganhos, querer te meter um ferrolho, isso tem que acabar pelas mãos dele. Por isso que ele vai ter... Agora, ele negócio de idolatria política, eu concordo 100%. Não confie a sua vida em político, mas, meus irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, você ainda está comendo. O Rodrigo Constantino tem que fazer uma crítica aos cristãos. Infelizmente, eu tive que concordar. Ele falou, cristão, você não quer se meter, porque você acha que negócio de governo nenhum. Sai para lá, vai para lá. Não, vai derrubar o tripé aqui. Se vocês acham que vocês não saindo de casa, que você está esperando o seu Deus. O Constantino falou isso no ar, na Revista Oeste. Uma vergonha, irmão. Ele falou assim, vocês estão esperando Jesus aí, tá? Vocês não querem se meter em política, não querem votar, então para de usar papel higiênico, fica todo defecado, para de comer e vê se você morre, para ver se Jesus te busca logo. Tu tá me entendendo? Porque por enquanto você está vivendo na terra. Cara, esse comentário dele parece agressivo, mas é a realidade, é baseado na lógica, irmão. Me lembra muito da piada da enchente do bombeiro. Uma piada antiga. Que começou a dar enchente na casa do homem. O homem era muito cristão, muito como é que se diz? Carolo, né? Muito pio, muito bento, muito religioso. Ele falando assim, não, Jesus vai me salvar. Aí a água começou a chegar na cama. Aí ele subiu na cama. Ele falou, Jesus vai me salvar. E um monte de gente saindo. Entendeu? Um monte de gente saindo. Aí quando a água chegou na altura da geladeira, aí ele falou, Jesus, aí chegou os bombeiros com bote, né, inflável, essas coisas, com canoa, com tudo, e falou assim, homem, entra aqui que a água está subindo, ela não vai parar de subir. Ele, não, vou ficar aqui que Jesus vai me salvar. Aí a água passou por cima do teto, ele trepou em cima do telhado, veio um helicóptero do corpo de bombeiro, vem aqui, tu vai morrer, a tua casa vai ser arrastada, ela já está ruindo. Não, eu vou ficar aqui que Jesus vai me salvar. Acabou que a água subiu tudo, levou ele, morreu ele. Chegou lá em cima, ele foi reclamar com Deus. Ele falou assim, pô Deus, eu confiei tanto em tu, Jesus. Jesus vai me salvar, Jesus vai me salvar, Jesus vai me salvar. E Jesus virou para ele e falou assim, amigo, o que eu posso fazer? Até helicóptero eu mandei, você não quis. Não tá me entendendo? É uma piada. Mas por que uma piada? Com fundo de realidade.
A pessoa fica, ai, não sei o que, eu vou orar. Aí acorda 3 horas da manhã para orar. De maneira mecânica, Deus não ouve. Irmão, bota uma coisa na cabeça de vocês. Quando Jesus ele fala, chamava os discípulos fariseus de hipócrita. Quando ele falou que eles devoravam a casa da viúva, eles falaram, Jesus falou que eles devoravam a casa das viúvas sob o pretexto de quê? Longas orações. Então, esses homens faziam longas orações. Mas por que Jesus repudiava ele e ele repudiava Jesus? Essa oração era destinada a quê? Tu tá me entendendo? Não é o que ele falou para Salomão? Acho que lá em 1 Reis. Ele falou assim, quem é que requereu que vocês adentrassem os meus atos, ou seja, o meu templo desse jeito? Por que eu falo isso? Um monte de gente religiosa com cara amarrada. Um monte de gente religiosa que não dá nem bom dia pros vizinhos. Que chega uma pessoa bêbada, chega um gay perto, ai, sai daqui, coisa de Satanás. Um preconceito, irmão. Onde é que Jesus tinha preconceito? Mas que isso? Religiosidade. Se acha melhor que todo mundo. É por isso que criam doutrinas igual ao pré-tribulacionismo. As pessoas se acham melhor do que todo mundo. Eu falei, os cabeças da igreja foram lá pro sítio do pastor. Não avisaram nem as próprias esposas, foram só ele. Não, Jesus vai arrebatar hoje. Que isso, irmão? Eles não pensaram nem nas esposas, nos filhos. Por que não levou, pelo menos? Se eles tinham certeza que Jesus ia arrebatar a igreja. E por isso que eu falei. Jesus não arrebatou, porque tem coisas para acontecer. Só vocês lerem a Bíblia na simplicidade, meus amados irmãos. Não precisa seguir teólogo, não. Esses caras estão aí para enganar, para confundir. E eu falei, se Jesus volta ali, era capaz de ele levar todo aquele Guapimirim ali em volta ali, todo, arrebatar todo mundo, deixar aqueles caras lá. Porque meu Deus é um Deus de justiça, meus amados irmãos. Aí pregaram medo, interpretando Mateus 24 de maneira errada, de fugir para os montes. Aí estimularam as pessoas a comprar casa lá, em cima de Minas Gerais, lá, não sei o que, as pessoas venderam tudo, foram para lá, depois voltaram, agora estão no prejuízo. Vamos parar com essa criancice, que essa criancice dá prejuízo espiritual e financeiro. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? Agora tá, é negócio de política, eu dou política, irmão, fala de política quem entende de política. Se você não entende de política, então realmente é melhor você ficar na sua. Mas agora é repudiar as pessoas, inclusive os ímpios, que vão lá protestar para ter um país menos pior pra gente, uma economia menos pior, tá? Ou seja, a gente já está com uma iminência de um grande ataque. E eu estou falando, ninguém está considerando a possibilidade, tá, do Brasil ser uma das nações que não se curvarão ao anticristo. Ninguém está considerando as possibilidades que mesmo depois do arrebatamento vai ter os sacerdócios rebaixados. Porque para você não considerar isso, você tem que espiritualizar mais de 8 capítulos de Ezequiel, principalmente a partir do capítulo 20. Que ele está falando de corte de cabelo, ele está falando de bacia para você comer, ele está falando de coisas comuns. Você vai ter que espiritualizar todo o Isaías 56, que fala do rio, que vai ter, que ali fala, é 56, eu acho que é o 56, que ele fala que vai ter remédio, que ainda vai ter pecado, só não vai ter morte de criança e até 100 anos quem pecar será perdoado. Então, vai espiritualizar isso também? Vai espiritualizar isso também? Deus fala para você espiritualizar toda a Bíblia? Então como é que aqueles velhinhos e velhinhas que é uma das premissas do meu vídeo, semi-analfabeto, não ficaram confusos? Dormiram tranquilo acreditando na palavra do Senhor. Aí tem que aparecer esses teólogos aí. É o teólogo para lá, teólogo para cá, fica criando doutrina, que é calvinismo, que é pré-tribulacionismo, para confundir o povo. Aí vem pastor que é da Bíblia e prega o medo, achando que com medo a pessoa vai vir. Eu vou sempre brigar contra isso, irmão. Quando o pastor fala para vocês tocar alimento, é medo, é força do próprio bolso. Tá deixando Deus de lado e Deus está chamando a minha atenção para esses vídeos. Deve ser por isso que ele levantou uma pessoa que eu não sou um exemplo religioso para ninguém, meus amados irmãos. Mas eu sou um exemplo de bênção. O Senhor tem me abençoado, meus amados irmãos. O Senhor tem me abençoado. E um dos acordos que eu fiz com ele é o seguinte: não só a minha fé, minha comunhão com ele, mas também tentar alertar o máximo de irmãos possível. E eu estou brigando contra algoritmo. Contra algoritmos na rede que restringe a minha... Como é que se diz? Os meus vídeos. Já está provado aí
Isso vem dos Estados Unidos, mas o Congresso americano já vai mexer nisso aí. Vai dar uma grande coisa lá. O Donald Trump é um ícone da direita, ele é um ícone, ele é um empresário, ele é sinônimo de sucesso, de emprego, e o anticristo está por trás. E não é quem está por trás da censura, do ferrolho, que esses pastores estão botando medo hoje, é a esquerda que está morrendo. A 1 hora dele de Apocalipse 17 acabou, meus amados irmãos. O Alexandre de Moraes está no final do poder, Joe Biden vai sair. O anticristo ele tem que vir enganando, irmão. Ele não vai vir com rabo, chifre e dente. Bota isso na tua cabeça. Medidas ditatoriais não enganam o escolhido. Se quer a marca da besta, vai ser uma coisa obrigatória. Vai ser uma coisa voluntária. Já tá, não gostam de falar do projeto da ONU? Por que eles não citam a renda básica universal de $3.000, que está beirando a R$17.000 hoje? E o Drex, no valor econômico? Qual é a resolução do Banco Central? Não vai acabar com o PIX e nem com dinheiro físico. Ainda que menos de 3% das operações hoje sejam feitas com dinheiro físico. O que isso quer mostrar? Por que a Bíblia fala em Apocalipse 13 assim, não danifique o azeite e o vinho? É porque vai continuar o salário, irmão. Você vai continuar trabalhando, ganhando 2, 3 mil. E o contrário, você vai ganhar mais ainda, porque as pessoas vão passar a ganhar 17 mil, mas para ganhar 17 mil ela tem que botar a marca. Mas a Bíblia fala que tu vai deixar de trabalhar para quem tem marca? O sistema está falando, irmão. Se você botar, você vai ter acesso a todos os meus serviços, todas as viagens, tudo. Você não vai ser rastreado igual muitos pastores pregam, que tá certo. Entendeu? Quem botar a marca vai ser uma maravilha. Mas você vai continuar, irmão, ganhando salário. Por isso que você vai ser repudiado, ridicularizado e entregue até pelos parentes. Porque eles vão pensar que você é maluco, que você é burro. Porra, o cara, em vez de ganhar 17 mil, prefere ficar ganhando 3 mil. Mas é 3 mil com Cristo, irmão. 17 mil é com capeta. Então, aonde está a medida ditatorial nisso aí? Onde está o chicote? O negócio de estocar alimento, há mais de 10 anos, lá para 11 anos que eu escuto isso. Arroz dá bicho e tem prazo de validade. Cadê o resultado de guardar alimento? Que do último foi a da enchente do Rio Grande do Sul. Botou o preço do arroz lá para cima. Tu acha que é um bando de gente? Tu acha que foi o quê? Que saiu comprando esses arroz aí? Foi tu só os evangélicos? Não foi os ímpios, não? Quem faz essas coisas é o ímpio. Quem é que vai correr para a montanha, literal? Quem é que vai se esconder em bunker, literalmente? São os ímpios? Aí Deus vai mandar misturar todo mundo, é isso? Todo mundo corre para a montanha, ímpio e pobre. Em nome de Jesus, irmão. Vamos sair dessa criancice espiritual. Nenhuma medida ditatorial engana escolhido. Bota aí sempre isso na sua cabeça. E para de coisar com medo, porque a fé em Deus, a comunhão com Deus, o orar sem cessar te traz alegria, te traz paz, a ponto de você comemorar. Não usar tom sombrio na pregação, botando medo nas pessoas. E nem estimular ela a ser uma alienada. Quando a falta de atitude dela, como eu já te falei, a Bíblia não é só o que você faz de errado, é o que você deixa de fazer o certo também. Te prejudica, irmão. Vamos parar de criticar, vamos parar de se meter na vida das pessoas e prega o equilíbrio. É só isso. Eu não estou com me meter na vida de ninguém, não. Daniel capítulo 12. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do seu povo. Aleluia. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início da nação e até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, o livro, será liberto. Oh meu Deus, é tão difícil de acreditar nisso. Se você, isso aqui, ele está falando de Sefer, que ele vai falar do homem vestido de linho, é referência ao Ezequiel 9. O homem vestido de linho, o anjo, que marca a testa das pessoas. E qual o critério? O critério não é religioso, é prático. É você se desprender das coisas do mundo. Mas não é para você viver igual um ermitão. É para você não acreditar nas coisas do mundo, irmão. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, um para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação para o desprezo eterno. Os que têm entendimento e são sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E todos aqueles que dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas. Glória a Deus, aleluia. Eu almejo isso, irmão. É minha ambição. A minha ambição é lá em cima, não é aqui não. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Sem vocês pensarem que eu sou um cara que quero conspirar.
ser uma pessoa que vocês pensam que sou um cara que gosta de falar mal. Entendeu? Sem achar que vocês estão achando que eu sou maluco. Ou sem vocês pensarem que eu estou querendo pregar que vocês vivem uma vida libertina, que é uma mente de Satanás que está por trás de mim, para fazer você não seguir o que o teu pastor religioso está falando. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eu estou mostrando a bênção para vocês. E eu estou vendo comentários frequentes nos meus vídeos dizendo que vocês estão se libertando, pelo menos renovando as esperanças. Mas eu quero que vocês comentem as bênçãos que vocês estão tendo, botando em prática o que eu falo aqui. É coisa tão simples, irmão. A palavra de Deus é simples, não precisa de estudo, teologia elaborado, não. Eu respeito a teologia, eu respeito a Bíblia de estudo, mas, irmãos, a nossa salvação é pessoal, é conforme cada um. Tu tá me entendendo? Elias, a gente vai precisar, irmão, a chuva serode é o contra-ataque de Deus. Ele fala das duas testemunhas. Algumas pessoas receberão o mesmo espírito de Moisés e Elias. Você sabe que Jesus, ele fala que João Batista é o Elias. João Batista, ele vinha, ele era filho de Zacarias, ele tinha que ser um sumo sacerdote, mas ele foi separado para Deus, para quê? Para viver de maneira simples. A pele de camelo, meus amados irmãos, era roupa de mendigo na época. Ele, como um filho de sacerdote, ele preferiu viver assim, porque ele foi separado para Deus assim. Mas não pense que todo mundo vai ser João Batista. Não pense. Jesus Cristo foi separado como filho, exemplo maior. Não, Deus não admite outro tipo de sacrifício igual de Cristo. Não admite. O dele foi suficiente, a palavra de Deus diz. Tem profetas na Bíblia, como o profeta Natã. Ele aconselhava Davi, que era um político também, meus amados irmãos. Você acha que Daniel, irmão, e José, eles governavam só para os hebreus, irmão? Daniel era um político, e político bom, grande, porque o Egito era o mundo. No caso de Daniel era a Babilônia, no caso de José que era o Egito. Acima dele, só Nabucodonosor acima de Daniel. Ele não é um político, meus amados irmãos. Tu tá me entendendo? Mas você acha que ele governava só para os hebreus? Tu acha que José estocou alimento só para os hebreus? Você tá me entendendo? Se você não considerar isso, você vai virar um bitolado. Você vê que o próprio Elias, que é que é o João Batista, né, ele tinha acesso ao palácio, mas ele não se metia em assuntos políticos, diferente de Daniel e José. Mas todos eles foram abençoados, meus amados irmãos, e guiados por Deus. Eu falei de Jeú, que usou o próprio Baal, que Deus abomina, por uma estratégia para matar os sacerdotes de Baal. Eu vi essa passagem para vocês. Até quando vocês vão ficar presos no medo, na religiosidade. Não faça isso, irmãos, é simples. Aí ele diz assim, ó, que os sábios resplandecerão. Fica na simplicidade, que a sabedoria também está na simplicidade. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo mediante um selo as palavras desse livro até para o próprio fim, tem o próprio fim. Farão de tudo e correrão de uma parte ou outra em busca do maior saber. E o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. O conhecimento aqui é tecnologia. É mais um sinal que a gente está no final dos tempos. E é motivo de alegria. Eu nunca vou cansar de falar isso. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam de pé diante de mim os outros dois anjos, um na margem de cá do rio Kedekel, que é o tigre, e outro da margem de lá. Kedekel. Então, um deles falou ao homem vestido de linho, que estava rio acima: quanto tempo passará antes que se cumpra todos esses eventos extraordinários? O homem vestido de linho estava acima das águas do rio, levantou a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando a fragmentação do poder que está na mão do povo sagrado for completada, como será determinado, então em seguida tudo se cumprirá e estará terminado. Tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos, 3 anos e meio. E metade de um tempo, 3 anos e meio. Que é a metade da Shabua. E ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei ao Senhor meu, mas qual o resultado final de todos esses acontecimentos? Ele replicou orientando-me: segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto essas palavras e suas significações estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Muitos serão colocados à prova e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuam praticando impiedade. Nenhum dos ímpios dará ouvido a essas palavras.
tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, esses entenderão. Contudo, depois de abolido o culto contínuo, que mediante a apresentação do holocausto diário, a abominação desoladora, o terrível sacrilégio foi estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias, que também dá 3 anos e meio. Bem-aventurados que aguardam a chegada dos 1335 dias. Ele está falando de bem-aventurado e tem pastor pregando medo. Jesus Cristo. Está falando, o capítulo começa com o anjo Gabriel. Miguel, irmão. Tem nome esse anjo. Para ter uma ideia, o nosso Deus, ele tira tanta onda, mas tira tanta onda, que você pode ver lá no final de Apocalipse. Tu sabe quem é que joga o diabo, a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre? É Miguel, né? Não, é um anjo normal. É um anjo normal. É como se Deus falasse assim, ó, diabo, tu já encheu minha paciência, tu já machucou muito a minha melhor criação. Ô anjo, peraí, você aí que tá passando aí, joga esse maldito, completou tudo, tá? Joga esse maldito no lago de fogo e enxofre. Deus é muito poderoso, irmão. Para vocês ficar com medinho, irmão, de passar fome, aí de ser rastreado, aí eu vou viajar, eles vão querer saber para onde, para fazer o quê? Qual o sentido de você pregar agora? Para fazer você ficar orando 5, 6 horas de joelho? Para você começar a pregar dentro do teu trabalho e ser mandado embora? Meus amados irmãos. Ah, mas Daniel, ele vai... Daniel tem nome, tem uma história, ele era um político. Quer queira você entender ou não. Entendeu? Ele está dizendo aqui, tu porém vai em paz e segue teu caminho até o fim, e eis que descansará. Então no final do Ion dos tempos, te levantarás e receberás sua herança perpétua. Promessa maravilhosa. Mas quando Daniel ali, ele quis saber lá no final do livro e do capítulo, que o Daniel termina no capítulo 12, ele é curioso, ele quer saber, mas o que vai acontecer mesmo, hein? Ele, Daniel, segue teu caminho, segue teu rumo. Ou seja, pedala, Robinho, cala a tua boca, que isso não é pro teu tempo. E você está preocupado com o quê? Você está com medo de quê, Daniel? Porque Daniel passa o livro todo orando pelo povo dele. Entendeu? Preocupado com o povo dele. Meus amados irmãos, eu estou morrendo de alegria, porque cada semana que passa, eu ia comentar hoje sobre mais um negócio de eleições americanas, sobre o que está acontecendo na política, eu ia comentar sobre Tarcísio, eu ia comentar sobre Kassab, o que a Kamala Harris falou, tá? Que a Kamala Harris ela foi fazer um comício lá, acho que lá chegou no 33, vou falar rapidinho. A Kamala Harris fez um comício lá numa igreja lá, levantou um homem americano e falou assim, Jesus Cristo é o Senhor. Ela falou assim, você está no comício errado. Ela está falando assim, você está falando que Jesus Cristo aqui não é lugar de Jesus Cristo não, aqui é lugar do capeta. Irmão, nunca foi tão claro que o anticristo vai vir como direita e vai arrasar isso aí tudo. E vai arrebanhar a atenção e a adoração, a idolatria de muitos. Não com medo, entendeu, irmão? Mas com coisa boa, pegando no teu gosto material, no teu financeiro. Depois eu desenvolvo mais isso aí. O vídeo chegou no 33. Qualquer coisa deixe nos comentários. Até o próximo. E Deus abençoe a todos grandemente.